Para compreendermos melhor o desenvolvimento da arte das mãos vazias, é preciso primeiro entender o contexto histórico. Em Okinawa, houveram 2 momentos na história que o banimento tanto do uso de armas quanto da prática de lutas foi imposto. E isso teve um papel importantíssimo no desenvolvimento do karatê. Muitos historiadores concluíram que a arte marcial da ilha deve a sua criação ao segundo banimento. Mas o fato é que as formas de combate desarmado devem ter sido criadas muito antes mesmo da primeira proibição. Então, é mais plausível que a segunda proibição tenha atuado mais como um catalisador, que fomentou o refinamento das técnicas já existentes. Como o banimento das armas também se estendeu às práticas de lutas desarmadas, isso significava que a arte marcial de Okinawa não poderia ser ensinada abertamente e nem sequer poderia ser documentada para gerações futuras. O treino de Funakoshi ainda se dava às escondidas, mas o banimento já havia caído durante a Era Meiji, que compreendeu o período de 1868 a 1912. Dessa vez, o motivo foi um banimento autoimposto pelos próprios mestres, numa tentativa de não divulgar o conhecimento para quem não fosse do seu círculo. A maioria deles procurava manter seu conhecimento oculto dentro principalmente das suas famílias ou dentro de um pequeno e seleto grupo. Tanto os decretos quanto a falta de vontade que o público geral conhecesse e aprendesse a arte são os grandes culpados pela falta de material histórico preciso sobre a criação do karatê. Funakoshi gostava muito do karatê, mas como não pensava que pudesse fazer dele uma profissão, inscreveu-se e foi aceito como professor de uma escola de ensino fundamental em 1888, aproveitando toda a cultura adquirida desde a infância, quando seus avós o ensinaram os clássicos chineses. Essa deveria ser a sua carreira a partir de então. Esse tempo todo, ele ainda persistia em usar o birote, mas sua admissão no serviço público pôs um fim a esse impasse, porque para trabalhar para o governo, ele teve que cortar o penteado tradicional, que naquele momento era descrito pela administração Meiji como tendo se tornado uma relíquia do passado. Ele escreveu que seu pai, tomado de fúria pelo acontecido, gritou: "O que você fez a você mesmo? Você, o filho de um samurai!" Já a sua mãe, conforme ele mesmo nos relata, virou-lhe as costas e fugiu, desapontada, para a casa dos pais pela porta dos fundos. Apesar da firme objeção de sua família, Funakoshi seguiu a profissão de professor por mais de 30 anos. Sua vida prosseguiu no curso normal de um homem daquela época. Casou e teve filhos enquanto ensinava na escola fundamental, mas sem jamais abandonar a prática do que ele considerava seu primeiro verdadeiro amor, o karatê, que ele treinava com seus mestres à noite após seu expediente na escola. Contra os pedidos de muitos dos mestres mais antigos que não eram a favor da divulgação da arte, Funakoshi trouxe o karatê ao sistema público de ensino com a ajuda de Tozo. Logo, as crianças e jovens de Okinawa estavam aprendendo kata como parte das aulas de educação física. A redescoberta da herança cultural de Okinawa virou uma sensação na época, e as aulas de karatê lá eram vistas como uma coisa positiva. Foi então que em 1901 ou 1902, Okinawa foi visitada por Shintaro Ogawa, inspetor escolar da prefeitura de Kagoshima. Entre as várias apresentações que tinham sido preparadas em sua homenagem, estava uma apresentação de karatê. Ele ficou muito impressionado com essa exibição. Depois do seu retorno, apresentou um relatório detalhado ao Ministério da Educação, elogiando entusiasticamente as virtudes da arte. O resultado daquele relatório foi que o karatê passou a fazer parte do currículo da escola secundária da prefeitura de Daiichi e da escola normal para homens. Oficialmente, o karatê havia saído da clandestinidade, como ele mesmo nos contou. Depois da inclusão do karatê no currículo escolar, abriu-se a possibilidade de existir em várias classes, não só em instituições de ensino formal, mas também em outros tipos de organizações. Funakoshi era muito procurado para dar orientações e informações sobre a arte. Foi então que abriu sua primeira classe de karatê, depois de obter a devida autorização dos seus professores. Alguns anos depois,
o navio do então capitão da Marinha Imperial Japonesa, Rokuro Yashiro, ancorou em Okinawa, e ele presenciou em sua visita uma demonstração de kata dos alunos da escola fundamental. Enquanto Funakoshi narrava, os alunos executavam kata e outras demonstrações e geralmente chegavam aos seus limites. Ele sempre enfatizava o desenvolvimento do caráter e a disciplina nas suas narrações durante essas demonstrações. Quando participava, Funakoshi gostava de executar o kata que hoje leva o nome de Kankudai, que talvez devia ser o mais representativo na opinião dele. O capitão Yashiro ficou tão impressionado que imediatamente expediu ordens para os oficiais e marinheiros sob seu comando para que fossem observar as demonstrações e para iniciar o aprendizado da arte. Provavelmente, aquela era a primeira vez que uma demonstração de karatê era presenciada pelos homens da marinha. Os japoneses que viam essas demonstrações levavam as histórias consigo quando voltavam ao Japão. Pela primeira vez na sua história, o Japão achara algo muito interessante na sua pequena possessão, além de praias bonitas e ar puro. Em 1912, a primeira esquadra da Marinha Imperial, sob o comando do almirante Shigeto Dewa, ancorou na ilha e, provavelmente motivado pela recomendação do capitão Yashiro, enviou 12 membros da sua tripulação para permanecerem uma semana no dormitório da escola secundária de Daiichi, para observar, aprender e praticar karatê. Assim, Funakoshi nos conta que foi graças ao entusiasmo do capitão Yashiro e do almirante Dewa que o karatê começou a ser comentado na capital. Em 1921, o então príncipe herdeiro Hirohito fez uma escala em Okinawa por ocasião de sua viagem à Europa. Funakoshi acreditava que o capitão do comando do destroyer em que o príncipe viajava, Norikazu Kana, que era natural de Okinawa, foi quem sugeriu ao príncipe que assistisse uma demonstração da arte marcial da ilha. Tudo foi preparado e Funakoshi teve a honra de ser o responsável pela apresentação que acontecia no grande vestíbulo do castelo de Shuri. Mais tarde, fui informado que o príncipe afirmara ter ficado muito impressionado por 3 coisas em Okinawa: a paisagem encantadora, o córrego do dragão da fonte mágica no castelo de Shuri e o karatê.